Iniciando sua carreira de advogado, Dias Toffoli foi consultor jurídico da Central Única dos Trabalhadores e assessor do deputado estadual Arlindo Chinaglia do PT em 1994. Prestou concurso para juiz substituto do Estado de São Paulo, mas foi reprovado nas 2 vezes que tentou. Reprovar em concurso para juiz já foi motivo para que o STF vetasse outros candidatos a vagas em tribunais inferiores. O que desacredita uma instituição é um Supremo Tribunal Federal ser presidido por alguém que foi reprovado 2 vezes na tentativa de ingresso na magistratura paulista. Ninguém vai acreditar que o Toffoli escreve como eu sei que escreve, porque chegou às minhas mãos uma vez um original, sem intervenções de auxiliares que sabem escrever. Esse cara, não sei como é que ele fez a faculdade de Direito do Lago de São Francisco. Ele conta uma história linda, assim, que ele roubou um processo junto com amigos, como se fosse uma brincadeira de adolescente. Era um processo. Uma vez, o Vladimir roubou um processo para não ter um despejo. Aí o que fazer? A gente ia ali no jurídico, lá no 17º andar. Aí o Vladimir sai correndo e some. E volta com o processo na mão. O que você fez, Vladimir? Eu roubei o processo. Não vai ter mais despejo amanhã. Não. E o André fez menção de bater palma, mas tem que bater palma pro Vladimir. Aonde ia ter esse despejo tem um conjunto habitacional. O Vitor chega lá, a juíza que presidia o processo penal fala: mas Vitor, o que você está fazendo aqui? Oh, é você que é a juíza? A juíza tinha sido estagiária do jurídico. Aí o Vitor contou toda a história. E o que ela fez? Arquivou o processo contra o pobre coitado do Vladimir. De 1995 a 2000, foi assessor jurídico da liderança do PT na Câmara dos Deputados em Brasília. E advogado do partido nas campanhas eleitorais de Lula em 98, 2002 e 2006. Em 2003, assumiu como subchefe da área de assuntos jurídicos da Casa Civil, sob o comando do então ministro José Dirceu. Nessa época, o então presidente do Banco do Brasil, Henrique Meirelles, era alvo de denúncias de sonegação de patrimônio, graças a uma medida provisória elaborada por Toffoli que concedeu status de ministro a Meirelles. Ele foi mantido no cargo devido ao foro privilegiado. Toffoli foi exonerado do cargo depois das denúncias de Roberto Jefferson sobre Dirceu como mentor do mensalão. Zé Dirceu, que eu fico dizendo que eu sou réu. Zé Dirceu, se você não sair daí rápido, você vai fazer réu um homem inocente que é o presidente Lula. Sai daí rápido, Zé, para você não fazer mal a um homem bom, correto, que eu tenho orgulho de ter apertado a mão. De volta à Câmara dos Deputados, Dirceu teve seu mandato cassado por quebra de decoro parlamentar em função de suas condenações no mensalão. Em 2007, prestigiado com confiança do partido, Toffoli é nomeado advogado-geral da União, onde obteve retornos financeiros expressivos para o Estado. Permaneceu no cargo até Lula o indicar para a Suprema Corte. A nomeação ocorreu em meio aos julgamentos do mensalão. No momento em que eu fui para a Advocacia Geral da União, a advocacia privada virou passado. Em nada isso vai refletir na impessoalidade para julgar qualquer causa que seja, de qualquer assunto que seja. A reputação ilibada de Toffoli, critério jurídico para assumir o cargo de ministro do STF, foi muitas vezes questionada em função de seu envolvimento com 2 condenações por crimes financeiros. Dias Toffoli e seu então escritório de advocacia Toffoli e Telesca Advogados foram condenados a devolver R$ 19.720 aos cofres públicos, por suposta licitação ilegal de prestação de serviços de advocacia ao governo do Amapá. Em 2006, Toffoli foi novamente processado por outro crime de mesma natureza, também no Amapá, e foi condenado a devolver R$ 420 mil, mais de R$ 1 milhão em valores atualizados, em 2020. Em 2009, enquanto concorria ao cargo do STF, Toffoli informou ao Senado Federal que essa condenação estava suspensa por efeito de um recurso feito por ele. Com a suspensão, seu nome ainda atendia ao requisito de reputação ilibada.
As acusações de falta de notório saber jurídico repercutiram em parte da população e dos magistrados. A oposição fez questão de lembrar que ele não tem títulos acadêmicos e foi reprovado em 2 concursos para juiz. Além disso, foi advogado do PT. Cobrado por esse histórico, o advogado-geral da União tentou convencer que está apto a ocupar a vaga de ministro do Supremo Tribunal Federal. Toffoli nunca passou em um concurso para juiz, além de sequer possuir mestrado. Quando o STF julgou o PT no caso do Mensalão, advogados apresentaram ao Senado denúncia contra Toffoli por crime de responsabilidade. Nessa denúncia foi insinuada a relação de Toffoli com José Dirceu e com o PT, já que Toffoli representava o Partido dos Trabalhadores na época em que o esquema de compra e venda de votos ocorreu no Legislativo. A segunda turma do Supremo Tribunal Federal mandou soltar hoje o ex-ministro José Dirceu. José Dirceu, condenado a mais de 30 anos de prisão na Lava Jato. Decisão de libertar José Dirceu foi uma iniciativa do ministro Dias Toffoli e foi mesmo sem o pedido principal da defesa ter sido levado a julgamento. E o ministro Dias Toffoli, do Supremo Tribunal Federal, criticou as penas para os réus do chamado Mensalão. Já ouvi leituras dizendo que o pedagógico é colocar as pessoas na cadeia, o pedagógico é recuperar os valores desviados. As penas restritivas de liberdade que estão sendo impostas nesse processo não têm parâmetros contemporâneos do judiciário brasileiro. A relação de Dias Toffoli com o julgamento do Mensalão aparentava ser cada vez mais problemática. Além da intimidade com o governo, outras denúncias atingiam a reputação do ministro. Em fevereiro de 2012, em depoimento à Polícia Federal, a advogada Cristiane Araújo de Oliveira declarou que, no período que antecedeu o escândalo do Mensalão do Distrito Federal, manteve relações de trocas de favores com várias figuras envolvidas no caso, inclusive o ministro Dias Toffoli. Ela afirmou que, enquanto ele era advogado-geral da União, eles se encontravam e mantinham relações em um apartamento de Durval Barbosa, operador do esquema criminoso. Segundo a advogada, em uma ocasião, Toffoli solicitou um jato oficial do governo para transportá-la. Em um desses encontros, ela afirmou ter entregue para Toffoli gravações comprometendo Durval Barbosa. Toffoli negou todas as acusações. Além das acusações sobre sua relação com o Mensalão, o nome do juiz foi citado nas delações de Marcelo Odebrecht no âmbito da Operação Lava Jato, colocando em xeque sua reputação. O ex-presidente da OAS, Léo Pinheiro, também preso na Lava Jato, revelou que pagou propina ao irmão de Dias Toffoli, então prefeito de Marília. Quem comanda o país nesses 2 dias é o novo presidente do STF, o ministro Dias Toffoli, que recebeu posse ontem na base aérea aqui de Brasília, numa cerimônia rápida conduzida por Michel Temer. O ministro Dias Toffoli determinou que o Banco Central entregasse dados sigilosos de 600 mil pessoas físicas e jurídicas. São informações de inteligência financeira produzidas nos últimos 3 anos pelo antigo COAF. O ministro Dias Toffoli suspendeu nesta quarta-feira as investigações sobre supostos esquemas de Caixa 2 e de lavagem de dinheiro envolvendo o senador José Serra, do PSDB de São Paulo. O presidente do STF, Dias Toffoli, suspendeu os efeitos da decisão do Tribunal de Justiça de Sergipe, que permitia a abertura de uma barbearia, apesar de um decreto do Estado estabelecer restrições ao funcionamento durante a pandemia. O presidente do Supremo Tribunal Federal, o ministro Dias Toffoli, deu uma mãozinha para o governador do Rio, Wilson Witzel. Ele determinou que a Assembleia Legislativa do Estado forme uma nova comissão especial para analisar o processo de impeachment de Witzel. O ministro Dias Toffoli tomou posse nesta quinta-feira como novo presidente do Supremo Tribunal Federal. Antes de assumir, ele suspendeu um processo contra o ex-ministro Guido Mantega, acusado de receber 50 milhões de reais da construtora Odebrecht. O editor ou é você mesmo se autocontendo, ou é o editor do meio de comunicação, ou se não houver editor nenhum, vai vir a ser chamado o Poder Judiciário. Nós, enquanto Judiciário, enquanto Suprema Corte, nós somos editores
de um país inteiro, de uma nação inteira, de um povo inteiro. O ministro Luiz Fux é o novo presidente do Supremo Tribunal Federal. Ele vai substituir o ministro Dias Toffoli a partir do dia 10 de setembro, pelos próximos 2 anos. Iniciando sua carreira no meio jurídico, Luiz Fux foi advogado da Shell Brasil, aprovado em primeiro lugar em concurso de 1976 a 1978. Depois de 3 anos atuando como promotor de justiça do Estado do Rio de Janeiro, foi aprovado em concurso, novamente em primeiro lugar, para juiz de direito no Estado do Rio de Janeiro, vendo a ser desembargador do Tribunal de Justiça do mesmo Estado. Em 2001, foi o escolhido pelo então presidente Fernando Henrique Cardoso para ocupar o cargo de ministro do Superior Tribunal de Justiça. Por outro lado, exatamente pela minha feição mais humanitária, uma visão bastante solitária e social do direito, é que eu procuro sempre manter uma cultura interdisciplinar. Eu leio as obras jurídicas necessárias para a solução dos casos concretos, mas sempre que eu tenho oportunidade eu procuro ler obras diversas. Modernamente nós temos diversos outros autores, porque vivemos uma era pós-positivismo, que é uma forma de se entrever o direito de tal maneira que se aproxime a regra jurídica da ética e da legitimidade. É uma nova maneira de se enxergar o direito. Então há vários autores modernos, Alex Dworkin e também o professor Junger Habermas. Em reportagem investigativa de 2010, a revista Isto É informou que o Superior Tribunal de Justiça solicitava tratamento especial e mudança de classe para amigos e familiares de Fux junto às companhias aéreas. Em sua sabatina no Senado, falou da sua inspiração nos princípios iluministas da Revolução Francesa. E o primeiro princípio que eu elegeria é exatamente o princípio da igualdade de todos. Princípio oriundo da Revolução Francesa de 1789, um princípio que habita a nossa Carta Democrática e cuja exegese melhor é tratar igualmente os iguais e desigualmente os desiguais, na medida em que se desigualam. Em sua campanha para o STF em 2010, Fux teria buscado apoio da alta hierarquia do governo para convencer Lula de sua nomeação. Se aproximou de nomes como Delfim Neto, Sérgio Cabral, Antônio Palocci e José Dirceu, então notório réu do Mensalão, que aguardava o julgamento no STF. O partido buscava confiança em sua indicação para um cargo tão importante. Em reportagem, a Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo, foi questionado sobre uma reunião que teve com o advogado do PT. Nesta reunião, Fux afirmou que tinha experiência suficiente para matar no peito os casos difíceis. Que é um caso aberrante, porque ele procurou todos os condenados, todos os réus da Ação Penal 470, chamada de Mensalão. Primeiro que ele conhecia realmente o processo, as vírgulas do processo, para bater no peito, dizer que matava no peito, que nós éramos inocentes, que nos absolver. Esse é um charlatão, não é? Se o partido buscava um aliado no STF, pode ter tido as suas esperanças frustradas. Fux acompanhou o relator Joaquim Barbosa em quase todas as condenações do Mensalão. Está aqui expresso, e o que fiz foi confrontar esse depoimento originário com os outros elementos coligidos nos autos e verificar que esse depoimento tem verossimilhança. Agora, não se pode esperar que, posteriormente, ela, integrando uma série de núcleos onde foram apurados uma série de delitos, que ela queira reafirmar especificamente esse fato, tanto mais que eu enumerei 14 elementos probatórios.
A suposta traição de Fux repercutiu nos corredores em Brasília, desagradando aqueles que Fux havia pedido ajuda na campanha para a nomeação ao STF. O fato chegou a ser reportado pela imprensa e comentado por ministros. Em conversa com José Sarney, então presidente do Senado, Fux contou que sabia que Dilma estava chateada com ele, mas que ele não havia prometido nada. Em entrevista ao site G1 em 2011, comentou sobre o referendo do desarmamento ocorrido em 2005. Eu acho que o povo votou errado. Eu acho que tinha que vir uma solução legislativa, sem plebiscito mesmo. Todo mundo sabe que o desarmamento é fundamental. Em reportagem de 2014, o jornal Folha de São Paulo denunciou que Fux teria pressionado advogados, desembargadores e políticos para a nomeação de sua filha, Mariana Fux, ao cargo de desembargadora. A mesma reportagem diz que Mariana não havia passado pelo crivo inicial do Conselho do OAB por não ter anexado documentos comprovando prática jurídica. No lugar dos documentos, apresentou uma carta de um amigo pessoal do ministro Fux. A carta foi recusada e, mesmo anexando petições para comprovar sua experiência jurídica, Mariana não atendeu aos requisitos exigidos em 2007, 2008, 2009 e 2010. Mas seu nome seguiu na seleção. Na denúncia, um grupo de 5 advogados pede o impeachment do ministro do STF, Luiz Fux, por conceder em decisão liminar auxílio moradia a magistrados no valor de R$ 4.377. Segundo eles, o auxílio concedido até para quem tem imóvel na cidade onde trabalha corresponde a R$ 1,5 bilhão no orçamento do judiciário. Além de Luiz Fux e Rosa Weber, Marco Aurélio é um dos únicos juízes de carreira entre os atuais ministros. Atuando na área trabalhista, foi indicado pelo presidente João Figueiredo para ministro do Tribunal Superior do Trabalho. Sua indicação para o STF veio da própria família, através do seu primo Fernando Collor de Mello. Um de seus primeiros julgamentos polêmicos foi o de Suzanne von Richthofen, condenada por matar os seus próprios pais. Marco Aurélio de Mello foi o único ministro a votar a favor do habeas corpus. Também foi o único ministro a votar pela obrigatoriedade de diploma para o exercício do jornalismo no Brasil. Marco Aurélio disse em seu voto que penso que o jornalista deve ter uma formação básica, que viabilize a atividade profissional, que repercute na vida dos cidadãos em geral. Ele deve contar com a técnica para entrevista, para se reportar, para editar, para pesquisar o que deva estampar no veículo de comunicação, disse o ministro. Quando a OAB tentou excluir os militares da lei da anistia, Marco Aurélio de Mello votou contra. Em 2009, quando o ministro recebeu uma das denúncias contra Antônio Palocci, votou a favor de abrir o inquérito contra o membro do governo petista. Mas foi voto vencido. Ricardo Lewandowski, Gilmar Mendes e outros 3 ministros votaram contra, alegando que não havia indícios suficientes para abrir uma ação penal contra Palocci, e o inquérito foi arquivado. Em 2012, Marco Aurélio concedeu habeas corpus para um miliciano carioca, que respondia por formação de quadrilha, extorsões e homicídios. Notícias revelam que o mesmo miliciano teria planejado a morte do deputado Marcelo Freixo e do chefe da Polícia Civil do Rio de Janeiro. Em março de 2014, uma das filhas de Marco Aurélio foi nomeada desembargadora pela presidente Dilma Rousseff.
Na época, a advogada foi considerada inexperiente para assumir o cargo, por não possuir carreira como juíza ou procuradora. O ministro Marco Aurélio Mello do Supremo Tribunal Federal suspendeu hoje o bloqueio de mais de 2 bilhões de reais da construtora OAS, determinado pelo Tribunal de Contas da União. Para o ministro Marco Aurélio, o Tribunal de Contas não pode determinar o bloqueio das contas de entidades privadas. Quando o STF decidiu se a condenação em segunda instância poderia levar os condenados à prisão, Marco Aurélio foi contra a medida, alegando que ninguém deveria ser preso até que se esgotassem todas as possibilidades de recurso. Porém, teve seu voto vencido por 6-5. Se a medida tivesse passado, traria a soltura de milhares de criminosos violentos, assim como quase todos os condenados na Lava Jato. Em fevereiro de 2017, Marco Aurélio concedeu habeas corpus ao goleiro Bruno, preso e condenado a 22 anos de prisão por ser mandante do esquartejamento e ocultação de cadáver da ex-namorada, Elisa Zamúdio. A decisão de Marco Aurélio se baseou no argumento de que Bruno não foi condenado em segunda instância, era réu primário e possuía bons antecedentes. A decisão do ministro parece ter chocado o próprio goleiro Bruno, que já não contava com a liberdade. Em 2018, Marco Aurélio acatou um pedido apresentado pelo Partido Comunista do Brasil, determinando a soltura de todos os presos detidos por condenação em segunda instância. Se sair o Lula, porque é esse o objetivo, para tirar o Lula eles vão tirar outros 100 e tantos mil aí, criminosos que vão de pedófilos a latrocidas. Em 2019, Marco Aurélio concedeu habeas corpus para 2 integrantes do PCC, alegando que não havia provas suficientes para garantir a sua culpa. Um dos réus havia sido preso por lavagem de dinheiro e tráfico de drogas, e o outro por homicídio e associação criminosa. Aurélio encaminhou, na condição de relator, a notícia crime protocolada pelo deputado federal Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais. A ação aponta irresponsabilidades cometidas desde o início da crise da Covid-19, que poderiam levar ao presidente o afastamento por 180 dias ou até mesmo a uma eventual perda de mandato. Vossa Excelência vai ouvir. Vossa Excelência gosta muito de falar, mas não gosta de ouvir. Nem Vossa Excelência, que gosta muito de falar, inclusive para a imprensa. O prejuízo passa para a imprensa demais. Não estou falando da imprensa, eu estou falando aos integrantes do Supremo e estou falando da capa sobre os ombros nesse momento. Sempre, e quando eu falo à imprensa, não falo em off. Será? O órgão que acusa é o mesmo que julga. Não há garantia de imparcialidade. Gente, estamos diante de um inquérito natimorto. Com um currículo notável, Rosa Weber foi aprovada em primeiro lugar no vestibular de Direito na Federal do Rio Grande do Sul. Recebeu laurea acadêmica no curso e também foi o primeiro lugar de sua classe. Na década de 70, começou sua carreira na magistratura como juíza do trabalho. Ocupou cargos administrativos até ser promovida a presidente do tribunal. Em 2006, tornou-se ministra no Tribunal Superior do Trabalho, indicada por Lula em seu primeiro mandato. Anos mais tarde, Dilma nomeou Rosa Weber para o STF. Era a segunda indicação para a Suprema Corte em menos de um ano. Prometo bem e fielmente cumprir os deveres do cargo de ministro do Supremo Tribunal Federal em conformidade com a Constituição e as leis da República. Meses antes, Luiz Fux havia sido nomeado pela presidente recém-eleita.
Em seus quase 2 mandatos como presidente, Dilma ainda indicaria mais 2 ministros para o STF, totalizando 4 dos 11 atuais. Rosa Weber votou contra o pedido de soltar o ex-presidente Lula, feito pela sua defesa através de um habeas corpus. Argumentando questões técnicas, ressaltou que o fazia independentemente de sua posição política. Independentemente da minha posição pessoal quanto ao tema de fundo e devidamente ressalvado o meu ponto de vista a respeito. Em 2018, Rosa Weber arquivou um inquérito que investigava José Serra. O nome do senador apareceu nas delações do caso JBS, acusando-o de suposto caixa 2 na eleição de 2010. A juíza entendeu que o crime já havia prescrito e encerrou as investigações. Mais uma vez, o Brasil, em regime de normalidade institucional, escolheu seus representantes por meio do sufrágio direto e igualitário em eleições cuja periodicidade merece incondicional respeito, para que rupturas com desprezo à ordem constitucional não interrompam o processo democrático. Eu achei um discurso infantilizado, desconsiderando a solenidade do momento e pior, fazendo proselitismo político e passando recados aí com a sutileza de um elefante, Imagina, você está diplomando o presidente eleito, já sinalizando seu repúdio a um eventual golpe. Olha o absurdo que é isso. A consagração em nível global dos direitos humanos no âmbito das Nações Unidas. Nele proclamou-se que todos os seres humanos nascem livres e iguais em dignidade e direitos, sem distinção de raça, língua, crença, origem nacional, orientação sexual, identidade de gênero ou qualquer outra condição. Eu convido o ouvinte da PAN a ir até esse diploma legal, a Declaração Americana, e nessa parte que fala do princípio de isonomia, de igualdade de todos perante a lei, ver o que a lei fala de fato. Ela diz o seguinte: todas as pessoas são iguais perante a lei e têm os direitos e deveres consagrados nessa declaração, sem distinção de raça, língua, crença ou qualquer outra. E não consta nessas declarações, nem em qualquer outro protocolo subsequente, qualquer menção à orientação sexual ou identidade de gênero. Então, assim, ela fez aí essa adição, ela deu a sua contribuição política pessoal à Carta dos Direitos Humanos. Aí ela fala que maioria e minoria são igualmente protagonistas, Acontece que hoje no Brasil, a gente já teve essa discussão, as minorias são protagonistas, inclusive uma minoria da qual ela faz parte, as corporações da elite do serviço público, dos magistrados que ganham, segundo o CNJ, por exemplo, R$47 mil por mês de remuneração média, e que estavam advogando um aumento completamente avesso aos interesses da nação. Então é só para dar um exemplo de como as minorias se apossaram das nossas pautas. O Supremo determinou que a Procuradoria-Geral da República investigue um vídeo gravado por um coronel da Reserva do Exército com ameaças e ofensas à ministra Rosa Weber, que é presidente do TSE e ministra do Supremo. No vídeo, o coronel da Reserva, Carlos Alves, critica a reunião da última sexta-feira entre a ministra Rosa Weber e representantes do PT que pediam investigação sobre o uso em massa de mensagens falsas via WhatsApp. Esta salafrária, esta corrupta, essa ministra corrupta e incompetente, se ela fosse uma mulher séria, se ela fosse uma mulher patriótica, se ela não devesse nada para ninguém, ela nem receberia essa cambada no TSE. Lembrando a esta mulher que os donos da urna, donos do Supremo Tribunal Federal, donos do TSE somos nós, povo brasileiro. Somos nós que decidimos quem votar, quem será o nosso presidente e de que maneira queremos votar. Ministros do Supremo Tribunal Federal se manifestaram hoje em apoio à presidente do Tribunal Superior Eleitoral, Rosa Weber. Discurso imundo e sórdido exteriorizou-se mediante linguagem profundamente insultuosa, um ultraje inaceitável a esta Suprema Corte,
à ordem democrática e ao poder judiciário do Brasil. Cumprido o mandado de busca e apreensão na casa do coronel no Rio, os policiais recolheram computadores e celulares. Além de usar tornozeleira eletrônica, Carlos Alves não poderá ter arma em casa nem andar armado. Também não poderá vir aqui para Brasília e deve manter no mínimo 5 quilômetros de distância de todos os ministros do STF, do TSE e do ministro da Segurança Pública, Raul Jungmann. Em 2016, o próprio Supremo havia decidido a favor das prisões, mas agora o assunto voltou ao plenário porque na época não tinha sido julgado o mérito da questão e isso dava margens para interpretações. A manifestação do STF foi motivada por 3 ações, da Ordem dos Advogados do Brasil, do PCdoB e do Patriota. A decisão de hoje terá efeito vinculante e precisará ser cumprida por todas as instâncias do Judiciário. Em 2018, Rosa Weber votou contra a possibilidade de prisão com julgamento em segunda instância. A ministra já tinha votado contra a medida em 2016 e era esperado que mantivesse esse entendimento. O ex-presidente deixou a carceragem da Polícia Federal em Curitiba por volta das 5h40 da tarde. Entre os réus nesta situação estão os petistas José Dirceu e João Vacari Neto, os empreiteiros Gerson Almada e Sérgio Cunha Mendes e o ex-diretor da Petrobras, Renato Duque. A decisão do tribunal em abolir a prisão com condenação em segunda instância foi notícia pelo país inteiro e motivou uma série de protestos da população. Mas foi motivo de comemoração para outros. Nosso advogado acabou de confirmar, identificou 2 urnas, que eu digo adulteradas, e nosso advogado fez o registro aqui na ata eleitoral da mesa. Olha que grave, gente. No final do processo, o voto para presidente da urna não aparece a opção confirmar, em seguida apareceu a tela gravando, ou seja, está adulterado e fraudado. O sistema eletrônico eleitoral é auditável. Qualquer fraude nele necessariamente deixaria digitais, permitindo a apuração das responsabilidades. Em 2019, a ministra solicitou um prazo para que o presidente Jair Bolsonaro explicasse perante o tribunal o seu novo decreto sobre porte de armas no Brasil. Rosa Weber acompanha o pensamento comum da grande maioria dos ministros do STF, que aprovam e defendem o desarmamento civil. Ainda em 2019, a ministra recebeu uma carta de 2 advogadas que ironizavam a demora do STF para julgar o seu caso. A carta informava que o seu cliente de 80 anos já havia morrido, depois de esperar 11 anos por um julgamento do Supremo. O quarto voto pela constitucionalidade do inquérito das fake news foi o da ministra Rosa Weber. A pretensiosa aspiração visa, inclusive por meio de ataques destrutivos e ameaças impulsionadas por algoritmos de inteligência artificial, a corroer a nobilíssima missão conferida a esse Supremo Tribunal Federal de intérprete e guarda da Constituição, a corroer, em última análise, a própria democracia. Carmen Lúcia completou o curso de Direito na PUC de Minas Gerais, onde tornou-se professora.
Em 1983, foi aprovada em concurso para procuradora do Estado e promovida para procuradora-geral. Permaneceu na função até ser indicada por Lula ao cargo no STF em 2006. Depois de alguns anos conhecendo o ambiente e ganhando experiência como juíza do Supremo, processos do Mensalão chegavam à sua mesa. Com algumas prisões e muitas sentenças, os julgamentos atingiam seu clímax em 2012. Os olhos da nação estavam voltados para as notícias diárias sobre as condenações. O povo assistia ao vivo aos longos julgamentos, muitas vezes mal compreendidos em razão da linguagem complexa e dos jargões jurídicos. Me causa espécie, Vossa Excelência, se pronunciar pelo desmembramento do processo quando poderia tê-lo feito há 6 ou 8 meses. O Supremo Tribunal Federal retomou hoje o julgamento dos chamados embargos infringentes e a maioria dos ministros decidiu absolver do crime de formação de quadrilha réus do processo conhecido como Mensalão. Em votação apertada, os ministros Luiz Roberto Barroso, Rosa Weber, Dias Toffoli, Ricardo Lewandowski, Teori Savvatsky e Carmen Lúcia decidiram pela absolvição dos réus. Segundo a interpretação desses ministros, apesar de os 8 terem cometido crimes em conjunto, não formaram uma associação criminosa com o objetivo específico de cometer crimes. Para que se caracterize a quadrilha, a meu ver, é preciso que haja a reunião dos elementos do tipo, ou seja, associa-se para a prática de crimes. O que nós tivemos neste caso comprovado? Que pessoas que chegaram a cargos de poder praticou um ato contrário à lei penal e por isso ele está respondendo no outro item da denúncia, no outro item do julgamento e não, portanto, acumulando-se esta como se tivesse chegado ao poder para este cometimento de crime. Foram inocentados o ex-ministro da Casa Civil, José Dirceu, o ex-tesoureiro do PT, Delúbio Soares, o ex-presidente do PT, José Genuíno, e outros 5 condenados no Mensalão, entre eles, ex-dirigentes do Banco Rural e pessoas ligadas a Marcos Valério. As absolvições foram criticadas por outros ministros. Esta é uma tarde triste para esse Supremo Tribunal Federal, porque com argumentos pífios foi, como eu disse, jogada por terra, extirpada do mundo jurídico, uma decisão plenária sólida, extremamente bem fundamentada, que foi aquela tomada por esse plenário no segundo semestre de 2012. Em 2015, Carmen Lúcia deu voto decisivo em favor da prisão do senador Delcídio do Amaral, o então líder do governo de Dilma Rousseff na época de sua prisão. Foi a primeira vez na história do país em que um senador em exercício foi preso. Na leitura inflamada do voto, Carmen Lúcia fez analogias com o slogan de campanha do PT. A esperança venceu o medo. No momento em que a maioria de nós brasileiros acreditou no mote segundo o qual uma esperança tinha vencido o medo. Depois, deparamos com a ação penal 470 e descobrimos que o cinismo tinha vencido aquela esperança. Agora parece-se constatar que o escárnio venceu o cinismo. O crime não vencerá a justiça. Aviso aos navegantes dessas águas turvas de corrupção e das iniquidades: criminosos não passarão sobre a Constituição do Brasil. 27 de outubro de 2002. Se Deus quiser, esse dia entrará para a história do nosso país como o dia em que a esperança venceu. Depois de ter alegado um compromisso contra a corrupção, votou a favor da prisão para condenados em segunda instância. E em 2018, votou contra o habeas corpus para soltar Lula. A presidente do Supremo Tribunal Federal, ministra Carmen Lúcia, afirmou que usar o caso do ex-presidente Lula para mudar o cumprimento de pena depois da condenação em segunda instância seria apequenar a corte. Depois de negar o pedido de Lula,
A residência de Carmen Lúcia em Belo Horizonte foi vandalizada por um grupo de membros do MST. Segundo relatos de vizinhos, 4 ônibus teriam parado no local. Pessoas mascaradas desceram dos veículos e jogaram a tinta no edifício. Em uma de suas redes sociais, o Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, MST, assumiu a autoria do ataque em conjunto com o Levante Popular da Juventude. No post, o movimento disse que cerca de 450 integrantes chegaram por volta das 16h20 em frente ao prédio da ministra. No texto, ele descreve que foram atiradas bombas de tintas e feitas pichações nos muros e calçadas do prédio, onde a golpista reside numa cobertura. Posteriormente, o MST negou a autoria. O motivo do vandalismo